Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém, irmãos? A pastora Celestina falou que a igreja está alegre, está diferente, está com brilho diferente. Eu estou aqui nervoso, tenso. A gente pensa que subir aqui é fácil, né? Não, irmãos. Até de você falar um paz do Senhor é difícil, viu? Bom, é com muita alegria, né, que nós vamos estar ministrando aqui nessa manhã a lição 8. E é uma lição, eu ia pegar uma lição, era número 6, mas acabou não sendo possível, que eu tive trabalho, né, durante aquela semana. E ficou naquele embate, e era uma lição difícil, irmãos, a lição 6, eu achei meio complexa. Mas quando caiu na lição 8, eu falei, fácil, falar sobre capacitados e servir uns aos outros. Mas aí quando eu comecei a desfolhear a lição, eu falei, não é fácil, como é difícil. Quem leu, quem estudou a revista durante a semana, sabe que é uma lição em que é remetida totalmente à igreja, ao corpo de Cristo. E sendo remetido ao corpo de Cristo, existe uma responsabilidade eclesiástica, existe uma responsabilidade de servo, e só compreende isso aquele que está ligado no Espírito, aquele que vive a presença do Senhor. É impossível nós falarmos de capacitados para o reino, se eu não estou no reino. É impossível falarmos de servir a Cristo, se eu não estou introduzido dentro do corpo de Cristo. Então, para que eu possa compreender o que é ser capacitado para o reino e servir o reino, eu preciso estar introduzido. Então, nessa manhã nós estaremos meditando sobre este tema, e eu sempre digo que a escola dominical é um lugar de aprendizagem. Aqui nós temos vários pastores, mas isso não quer dizer que todos eles são conhecedores de toda a verdade, porque todos os dias estamos aprendendo. E eu sei que tem aqueles que têm um entendimento melhor, né, pastor? Pastor aqui que dá estudo, né, estudos voltados para o discipulado, que não é fácil dar um estudo de discipulado a novos convertidos. E tem pessoas aqui que às vezes está ali batendo dentro dele, dizendo assim, eu quero entender isso, e não tem coragem de dizer, porque está no meio de uma membresia que aparentemente sabe todas as coisas, mas engano nosso, porque nós não sabemos tudo. Todo dia nós estamos aprendendo. Todo dia, quando abrimos a palavra do Senhor, é uma nova história a ser concretizada em nossas vidas. Então nós não somos donos de todo o saber, mas estamos aqui para aprender. Então, se você tem o desejo de externar aquilo que tem dúvida, está livre. Eu também não sei tudo, mas temos aqui pastores que podem trazer uma linha de acordo à nossa doutrina, à nossa fé, a qual nós professamos neste lugar, neste ministério. Então vamos lá. Capacitados para servir uns aos outros. Antes de nós falarmos sobre isso, nós precisamos entender o que é capacitado. Isso. Textuário. Aí eu peguei ali um destaque dentro do textuário. É quando ele coloca lá, tem toda uma escrita, mas eu dei ênfase aqui. E nem todos os membros têm a mesma operação. Quando eu leio isso, quando eu li isso, eu começo a entender que quando se fala de membros, quando Paulo está relatando ali sobre esse membro, ele faz essa configuração para o corpo do ser humano. O corpo do ser humano, ele é composto de cabeça, tronco e membros. São 5 elementos, né? E dentro desses 5 elementos, quando fala membros, braços e pernas, tá? Então, nós temos ali, cada um tem a sua funcionalidade, e ela depende uma da outra. Um corpo, ele não sai sem uma cabeça,
E uma cabeça não sai sem um corpo. Mas o corpo e a cabeça pode não ter um braço, pode não ter uma perna, mas ele fica fora de função, porque exige uma demanda muito maior, existe uma capacidade muito maior para que ele desenvolva algumas atividades. E aí ele requer habilidades, adquiridas durante o processo da vida. Então, nem todos os membros têm a mesma operação. Se eu entendo que nem todos os membros têm a mesma operação, eu entendo que nós, parte deste corpo, temos uma responsabilidade para com o corpo, para que ele se desenvolva na sua totalidade. Ele só pode ser desenvolvido na totalidade quando eu não queira exercer a função do meu braço direito, porque eu sou canhoto, eu escrevo, faço tudo com a mão esquerda. Às vezes eu tenho, por uma imposição da escola primitiva, né, pastora Celestina, a gente era tradicional, né? Nós éramos obrigados a escrever com a mão direita, porque eles não viam com bons olhos quem era canhoto escrever com a mão esquerda. E aí eu adquiri algumas funcionalidades com a mão direita. Se tivesse um quadro aqui, eu estaria escrevendo com vocês com a mão direita, e não com a mão esquerda. E dentro da psicologia, quando faz alguns estudos, e eu também fiz parte desses estudos, a gente desenvolve algumas intelectualidades aguçadas, porque nós começamos a trabalhar várias partes do nosso cérebro, e aí nós começamos a desenvolver algo que não é desenvolvido no dia a dia. Então eu tive que aprender a fazer muita coisa com essa mão. Eu escrevo o meu nome com essa mão. Talvez se hoje eu perder uma habilidade desse braço, eu consigo fazer com a mão direita, mas ela não vai ser com excelência. E aí nós lembramos daquela história lá, né, da Bíblia, quando fala que estavam carregando a arca. Até o pastor Juvenil esse dia comentou a respeito disso. Ele falou, estavam carregando a arca e de repente um tropeçou, caiu, e aí um ali levantou, um ali quis, né, falar assim, não, vou ajudar. Não era a função dele, isso era a função dos sacerdotes. E aí nós vamos lá, queremos ajudar do nosso jeitinho brasileiro, né? E aí então nós precisamos entender, como destaque do textuário, nem todos os membros têm a mesma operação, a mesma função. Quando eu entendo isso, eu começo a compreender que a igreja ela é organizacional, ela não é desorganizada, ela precisa ser organizada. Verdade aplicada. Destaquei também a palavra que diz, devemos ser dedicados e zelosos. Não ia fazer pergunta, porque daqui a pouco vai ter pergunta para os irmãos. Mas e como que está a nossa dedicação e o zelo pela obra do Senhor? Será que nós realmente temos sido zelosos com a palavra do Senhor? Será que nós temos sido zelosos com todas as coisas do reino do Senhor? Será que nós temos sido dedicados em todas as coisas, a começar lá na nossa casa? Porque a igreja ela começa na minha casa. A igreja ela começa a partir da minha casa. Será que eu tenho realmente meditado na palavra? Será que eu tenho sido dedicado naquilo que o Senhor ortogou na minha vida? Se eu canto, faço com excelência. Se eu dou estudo, faço com excelência. Eu acho interessante, toda vez que eu vou falar com o pastor Valtinho, eu vejo que ele madruga, né? E muitas das vezes, lá pelas 4 horas, 5 horas, ele manda no grupo alguma informação da palavra de Deus, de ânimo para a igreja. E quando eu me esforço em fazer isso, é porque eu tenho um momento de dedicação. Eu não digo ele, porque ele externa isso dentro de um grupo de varões.
Mas eu quero crer fielmente que isso é na vida dele, da prática da vida dele. A dedicação, porque existe um princípio. Quando você é chamado como obreiro, homem do Senhor, como ministro do Senhor, e nós vamos ver isso dentro da palavra, nós precisamos fazer isso com zelo, com dedicação. Quando eu me dedico, quando eu sou zeloso, eu vou realmente desenvolver aquilo para o reino. Então nós precisamos perguntar, como que eu tenho sido diante da obra do Senhor? Será que eu tenho sido dedicado? Será que eu tenho sido zeloso pelas coisas do reino? Somando aí, evangelista Joel, essa semana foi quinta-feira, meu pai nos alertou aí sobre a lição doméstica, né? E aí a de quinta-feira é Tito 2, 1 a 10. E nós discorremos na terça-feira sobre como desenvolver, né, as atividades local, na igreja local. Aí Paulo recomenda a Tito, olha, vê com os presbíteros para caminhar em ordem. E aí está aqui, ó, Tito capítulo 1 e o versículo 22. Sede praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vós mesmo. Vai coadunar com o que o irmão está frisando aí agora. Isso. Porque nós temos um hábito, e eu tive esse hábito lá no início, de reproduzir. Muitas das vezes nós reproduzimos. Eu não conheço nenhum, eu já falei uma vez isso, que vou retornar novamente, eu não conheço. Eu conheço alguns pregadores de nome, mas acompanhar eles na íntegra, as mensagens, eu não faço isso. Até porque o nosso tempo é tão corrido, e às vezes eu estou ali, o Senhor nos revela. Eu não preciso de buscar alguns recursos em teses ou pensamentos de outro, sendo que eu posso realmente também ser essa referência espiritual na vida daqueles que estão ao meu redor. E aí nós nos tornamos zelosos para com as coisas de Deus, mas não papagaio, né? Papagaio, quando você fala uma palavra, ele reproduz. Mas nós que possamos ser zelosos mesmos, que nós possamos meditar na palavra, buscar a palavra. Tem um esboço do estudo da escola bíblica que vem toda semana, para quem queira estar acompanhando, dando um reforço no que for ministrado no dia. Eu leio algumas coisas, né? Eu vou lá num vídeo, às vezes de alguém, mas eu amo, irmãos, pegar isso daqui e pegar palavras e começar a entender sobre ela. É sobre a igreja, é sobre a minha vida, sobre a vida da igreja a qual nós estamos congregando. Não adianta eu querer trazer uma filosofia da igreja do ser, sendo que a minha A está muitas das vezes passando por dificuldades. E aí nós queremos trazer algumas filosofias de fora para implantar dentro do ministério, dentro da igreja, dentro da congregação, e aí nós cometemos um erro. E aí nós precisamos então entender, o zelo e a dedicação pela obra do Senhor precisa ser com responsabilidade. Se não houver responsabilidade, nós desvirtuamos tudo aquilo que a nossa liderança tem nos ensinado. Se eu digo que eu obedeço ao Pai, eu também digo que eu obedeço a quem me lidera. Se eu não obedeço a quem me lidera, não adianta dizer que eu obedeço o Pai. Então é um princípio de organização. E muitas das vezes nós não falamos, mas colocamos dentro, não dá certo não. Nós temos a liberdade dentro da igreja, de expressarmos aquilo que sentimos, para que o Senhor faça nessa manhã, faça na sua vida, e faça ser transformado, mostrado dentro da igreja, as diversidades de dons dentro da igreja. Ela só acontece quando a igreja há necessidade. Se a igreja não houver necessidade, se a igreja não buscar os dons dentro da congregação, ela vai perecer, porque não serve mais o irmãozinho ou a irmãzinha, mas aí o corpo ele serve para isso, para andar em unidade. O que significa? Pergunto para a igreja, quero que vocês respondam, viu? Capacitados. Dentro do dicionário online, ele diz que capacitados que foi alvo de capacitação. Esqueci ali de uma letra, né? O A.
Capacitado significa alvo de capacitação, que se habilitou, que está apto para realizar ou desenvolver qualquer coisa. Então, o termo capacitado significa isso, segundo o dicionário online. Mas e segundo a igreja? O que quer dizer capacitados? Porque isso, irmãos, o mundo faz. Eu, por exemplo, eu tive que estudar para me formar e conhecer a anatomia humana, para que eu pudesse desenvolver algumas atividades voltadas a músculo. Então eu fui o quê? Eu fui capacitado, não de uma forma espiritual, mas eu fui capacitado de uma forma natural. Necessária. E quanto à igreja? Quando o tema diz capacitados, o que eu entendo como capacitados para o corpo de Cristo? Pode responder? Quando há uma disfunção entre o discurso e a prática, nós incorremos em um ato falho, tanto diante de Deus como dos homens. Então, esse versículo aqui, sede praticantes da palavra. Ser praticante da palavra é ter o provimento da palavra, andar pela palavra, não fazer xerox e nem copiar modelo que tem por aí. Então, ser capacitado, revestido de Atos 1:8, revestido de poder da humildade, poder, sem tirando a fantasia religiosa. Esse é o dever da prática. Quando tem uma disfunção entre a prática e o discurso, a pessoa pratica uma coisa, discursa uma coisa, mas pratica outra, há uma disfunção. E aí, diante de Deus, não passa, e também dos homens, não passa também. Então, precisamos ter a prática é o provimento. E o quê? Ser revestido de poder da palavra de Deus. É um ponto de vista. Amém. Pastora Celestina? Amém. Mais alguém, irmãos? Pode falar, pastor. Vai pôr alguém para trabalhar na porta da igreja. Se alguém pega uma pessoa qualquer e coloca lá, ele nunca trabalhou na portaria da igreja. Será que ele vai fazer com excelência o trabalho? Então, alguém da igreja tem que ter um ensino na igreja a respeito disso. Isso é capacitar a pessoa para fazer o trabalho. Vamos consagrar o irmão a diácono. Aquele irmão foi capacitado para exercer a função de diácono. A presbítero, ele foi capacitado, ele participou, ele fez curso. Isso é capacitar a pessoa espiritualmente. Pastor, a mesma coisa, evangelista, a mesma coisa. Vamos consagrar o irmão ao pastor. Tal. Ele pode ter o dom, mas ele tem que ser capacitado, porque a hora que ele chega na frente da igreja, como que ele vai ensinar se ele não foi capacitado? Então, eu acho que capacidade está ligada a isso aí. Pega o irmão, põe lá na portaria, ele nunca trabalhou lá. Aí você não sabe se o irmão sabe escrever bem, se o irmão sabe ler, que tem muitas pessoas que até hoje nem sabem ler. Aí o irmão vai ficar lá vendido, Pai do Senhor. Não, você tem que anotar o nome da pessoa, saber quem ele é, conversar com a pessoa. Eu acho que isso é capacitar. Amém. Capacitar a pessoa. Pastora Gessi? Deixa eu aproveitar o gancho, pastor Toninho. Nós temos aqui, os irmãos já sabem, desde 2018, 2019, recepção na igreja. E tem um grupo de integração que é a nora do pastor Toninho, a irmã Kênia. Ela até adicionou lá, somou uns modelos para recepção na igreja. Nós temos aqui.
Foi designado isso aí. E isso que o pastor está falando aí, Toninho, é isso aqui, ó, sede praticantes. Como é que você vai ser capacitado se você não tem prática? É aquela frase que nós dizemos, né? Mais vale 1 grama de experiência do que 10 toneladas, mais vale 1 grama de experiência que 10 toneladas de teoria. A pessoa não praticou o curso, não fez o curso, não exerceu o curso, né? Não houve uma monitoração, vai ocorrer nisso aí que o pastor está falando, né? Começando ali, que é o cartão postal da entrada da igreja. Então, essa capacitação, ela está implícita direta entre a praticidade. A aula presencial é totalmente, por exemplo, a pandemia, a aula presencial, ela é totalmente diferente da aula online. Totalmente, porque é prática, você está lá na prática lá. E depois, quando você sai para praticar, você é capacitado. Pastora Gersi, depois a pastora Dalva. Amém? Não, só estou lembrando, quando a gente congregava na C23, a pessoa para ficar na porta tem que ser pessoa que sabe escrever bem. Se a pessoa chegou, se é bem-vindo, traz, coloca no banco. Lá na C23, né, já passou muitos anos e tudo, os meninos meus eram tudo menino mesmo. O Valtinho tinha uns 8, 9, 10 anos, 12 anos. Então, aí tinha um porteiro, e ele ficava na porta com as pernas abertas. E aí os meninos vinham, era o Levi, o Valdo Saturnino, tinha mais outro, Salomão, o Weber, eles socavam debaixo das pernas deles, ia lá para fora. Então, falando aqui com o pastor Juvenil, a nossa época, às vezes as pessoas não faziam curso para batizar, não faziam curso para nada, assim, não fazia. Mas buscava Deus com jejum, oração, e orava mesmo. E Deus, Ele responde. Muito bom a colocação da senhora, junto com a colocação dos irmãos. E daqui a pouco nós fazemos uma linha de pensamento. Pastora? Mas as pessoas que fizeram o curso não foi para frente, por quê? Porque é só no oba-oba. É só quando tem aquelas festas grandes, alguma pessoa de fora, aí ela quer ir para a porta. Mas na prática da terça-feira, pode vir um visitante na terça, na quinta, ela não está aqui. Ela só quer quando tem números de pessoas para falar, eu estou aqui na porta, ou eu estou trabalhando. E apareceu uma coisa que ela não conseguiu desenvolver, igual você falou. Ela fez o curso, mas os outros dias ela não interessa. Ela só quer o oba-oba. Amém. Pastor Alberci. No contexto que você falou aí, irmão Joel, igreja. Paulo, escrevendo a Timóteo, em 2 Timóteo 2,15, ele falou assim, olha, porque a sua colocação é sobre capacitação. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Então, a capacitação de cada um de nós, independente do cargo, do título, nós temos que procurar a sermos aprovados diante de Deus. Todos nós, se formos aprovados diante de Deus, nós teremos aprovação diante da igreja. Amém. Mais alguém? Pastor? Primeiramente, eu quero dizer aos irmãos, primeiramente, nós temos que agradecer quem? Primeiro, que nos capacita. Primeiro, é o Espírito Santo, né? Igual a irmã acabou de falar ali, que oba-oba tem demais, são aqueles crentes festivos, só participe da felicidade, da alegria, mas na hora do pega para avançar, não está aí nem, né? Porque Deus, Ele é poderoso, porque Deus, quando Ele subiu, Ele disse, vou mandar um mais forte, que é o Espírito Santo. Nós, sem o Espírito Santo, como vamos pedir o Espírito, a captação, se nós não temos o Espírito Santo, nossa coisa? E outra, nós temos que praticar em Gálatas 5:22. Eu agradeço. Mais alguém, irmãos? Irmãos, Amém? Pode falar, pastor. a obra de Deus
o texto sagrado vai falar que é para consolar e edificar. Nós vimos aí várias opiniões corretas com relação à obra de Deus. A capacitação, nós vimos aqui o irmão acabar de falar, que ela vem do próprio Deus, lógico, depende um pouco de nós. Quando a Bíblia fala que nós queremos fazer discípulo, então nós queremos fazer alunos, então nós queremos buscar alunos, treinar aluno, e quando a gente sabe que treinar um aluno, você vai dar 50% de teoria e 50% de prática, senão nós vamos ter muitos alunos teóricos e poucos alunos com prática. Então funciona mais ou menos dessa forma, assim como nós fazemos na escola bíblica dominical, nós ensinamos e damos a oportunidade para a pessoa ensinar, porque nós estamos ao passo que nós ensinamos essa pessoa, nós dá a oportunidade para ele praticar aquilo que ele aprendeu. Então dessa forma funciona. Em todos os departamentos nós temos aqueles que são mais dedicados e aqueles que são menos dedicados. Desprezaremos os menos dedicados? De maneira alguma. Ele tem aproveitamento na obra de Deus. Para edificar uma construção, nós precisamos do mais humilde das pessoas que trabalham até o mais capacitado. Todos eles têm a sua importância na obra de Deus, até mesmo para nos ensinar a ser cristão. Aqueles que venham só causar os problemas, Ele está nos aperfeiçoando na fé. Assim funciona a obra de Deus, e ela vai caminhando, e nós vamos rompendo todas as barreiras, né? Amém. Irmãos, olha, hoje a gente não vamos falar no geralzão mesmo, porque se eu for passar pelos tópicos, nós vamos demorar muito, até porque eu acho que só o tema não sai dele, né? Não tem como sair dele. Mas eu achei louvável a opinião de todos os irmãos, a posição de cada irmão, e é isso. Isso se chama corpo, isso se chama unidade. E ela só pode ser gerida mediante o que o pastor falou, quando eu entendo e conheço o meu irmão. Como eu posso olhar para a pastora Celestina e eu conheço ela simplesmente estar aqui na igreja, e pelos atos dela eu julgo ela, e muitas das vezes ela tem muito além para oferecer para o corpo de Cristo, e nós como homens e mulheres de Deus precisamos estar com a vida no altar, para termos o dom de discernirmos a função do corpo, a função dos membros. Como homem e mulher de Deus nós precisamos ter isso. E quando nós falamos de capacitados, primeiramente precisa existir um encontro com o Pai, porque se não houver esse encontro fiel, verdadeiro, é impossível se permitir ser capacitado pelo Espírito Santo. É impossível, porque nós vamos agir dentro da casa, dentro do corpo, como pessoas comuns, e o discernimento espiritual, ele age, ele filtra as coisas, ele permite a filtração. Quando eu sou capacitado, eu tenho o princípio de servir, e aí nós muitas das vezes usamos a nossa capacitação para nos promovermos. Agora eu sou o tal, eu sou o bambambam da história, né? Eu sou o melhor mestre da palavra, né, pastor? E aí, quer dizer, não faz discípulos. Gente, como se vocês soubessem o quanto é rico ter o discipulado, se vocês soubessem o quanto é rico, em que eu não sou dono de todo conhecimento, e tudo que eu sei, eu distribuo. Essa é a finalidade de quem está à frente, de quem está liderando, de quem está ali ocupando algum cargo, alguma função dentro do corpo. Ah, mas eu sou membro de banco. Não existe membro de banco. Nós todos sentamos no banco, mas cada um tem a sua função dentro da casa do Pai. É a maior alegria quando a gente fala assim: vou precisar de 20 mulheres para cozinhar amanhã para um evento aqui. Aí aparece a Mariazinha, que nunca se manifestou, e ela levanta a mão e ela quer.
ela tem uma função dentro do corpo de Cristo. E ela não pode ser desprezada. E aí, quando eu sou capacitado pelo Espírito Santo, eu entendo o propósito de servir. E segundo o Aurelo, o dicionário online, diz assim: servir é prestar serviço, cumprir determinados deveres e funções, ter utilidade, dar auxílio, auxiliar, ajuda, servir um colega. Nós temos feito isso como igreja do Senhor? Porque muitas das vezes nós servimos, e é correto, servimos de quem está ao nosso redor, porque é aqueles que manifestam as suas necessidades. Mas e quanto corpo de Cristo? O que nós temos feito pelo corpo de Cristo? Tem irmãos que entram mudo e saem calado. Eu sempre digo que o melhor lugar para ter comunhão com a igreja é estar sentado aí. Aqui em cima é bênção porque você ajuda o andar da obra, mas o melhor é estar sentado aí onde vocês estão, porque é aí que eu conheço cada um dos irmãos. E muitas das vezes nós nos entristecemos porque nós se achamos superiores ao nosso próximo, e a Bíblia diz que nós temos que nos sentir inferiores, menor, fazer como Cristo. Cristo se tornou menor, mas nós tomamos algumas atitudes errôneas durante o processo da nossa vida cristã. Quando eu entendo o processo de capacitar, de servir o reino, eu entendo que eu estou pronto para o serviço. E para servir é um ato de obediência. Quando um pastor, um líder seu, que está do teu lado e diz: olha, a partir de amanhã você vai encher garrafa d'água. E aí você olha assim: não, mas eu não sei encher garrafa d'água. Nós temos o hábito de questionar as ordens eclesiásticas. Mas aí nós entendemos que quando alguém pede, solicita, é porque vê em você capacidade de executar tal função. Aí nós olhamos lá, né, Jeremias: eu não sei falar. Isaías também, né, correu, queria fugir. Moisés. Mas o Senhor, Ele faz segundo a vontade e o desejo dEle. Ele te lança, deixa que Ele capacita. E como Ele vai capacitar? Foi como o irmão disse: traz alguém do lado para ajudar. Moisés tinha, esqueci o nome dele, Arão, né? Tinha Arão. E aí, eu não sei falar, não, então eu vou enviar alguém para falar por você, mas eu quero que você execute, porque está sobre a sua mão a responsabilidade. E muitas das vezes nós, né, nos limitamos porque o que o Senhor quer fazer lá na frente. Hein, Joel? Sim? É até bom falar de Moisés e Arão aí, até porque nós vamos falar de profecia logo mais na frente. Aí nós vamos ver claramente aí o significado de uma profecia. Então, Moisés é tido como Deus. Como é que funciona a coisa? Então, Moisés fala para Arão e Arão transmite a Faraó. Desta maneira o profeta tem de agir. Ele recebe de Deus e transmite a palavra de Deus. Só para te cortando. Amém. Não, está certinho, pastor. E aí a diferença de servir e capacitar no reino do Senhor é diferente de talentos. O natural, nós temos alguns talentos que acontece durante o processo. Nós vemos pessoas aí intelectuais, né, já nasce, parece, com a mente 20 anos luz. Pode falar, pastor. Irmão Joel, a dificuldade que nós temos de servir, em primeiro lugar, é claro que é a capacitação, mas
veja bem, nós falamos em servir, e quando nós nos deparamos com a mesa ou do café da manhã, ou um jantar, ou uma ceia de final de ano que está se aproximando, nós temos algumas coisas que a gente precisa considerar. Primeiro é que a gente tem que considerar a idade de muita gente e as pessoas que estão com crianças. Mas todos gostam de ser servidos. Nós falamos em servir, mas gostamos de ser servidos. E entra uma outra dificuldade. Nós pegamos uma fila para a gente ser servido lá por quem está servindo. Os irmãos vão lá e cortam a fila, serve e traz para você o prato e tira você da fila. Ele está impedindo você. Você entendeu? Ele está dizendo o seguinte: o que você prega lá, você não pode viver, eu quero impedir você. Os próprios crentes fazem isso com os pastores. Outra coisa complicada é que nós falamos em servir. O Filho do Homem não veio para servir, para ser servido, ele veio para servir. Aí de repente nós fazemos um evento e colocamos uma mesa separada para os pastores, as autoridades, e os crentes pegam a fila. Eu participei de festividade no interior, em que a carne da festividade dos pastores era o filé e o contrafilé numa sala fechada, separada para os presidentes e autoridades. Os crentes iam comer a costela. Eu peguei a fila da costela, queriam me tirar e levar para dentro da sala. Eu falei: por enquanto eu sou crente, eu não posso fazer isso. Amém. Então, se nós quisermos cumprir a Bíblia, quando tiver um evento, os obreiros têm que servir, serem o último a ser servido. Se sobrar, os obreiros comem. Se não sobrar, não come. Se nós quisermos fazer a vontade da Bíblia, considerando a autoridade e idade de prestígio de muita gente. Não estou desfazendo de forma nenhuma. Estou falando de coerência com a palavra. Amém. Peraí, o pastor vai. O pastor pediu primeiro, aí depois a Celestina, depois a senhora, pode ser? Pastor Valteir. Paz do Senhor, bom dia. Servir, para servir tem que servir, e para ser servido, você também tem que servir. E a questão do pastor Albeci falou do separado, chega o Jair Messias Bolsonaro, ele come costela ou filé? Autoridade. Então vai ter uma mesa para a autoridade. Chegou o presidente do Ministério de América numa reunião, eles vão separar uma mesa para ele, para honrar ele. E a comitiva que tiver com ele, vai sentar com ele para ser honrado junto com ele. Não é desmerecendo os pastores, e quem ficou na fila da costela não é menos crente e nem mais crente, pastor. Está na Bíblia sobre autoridade, e está na Bíblia sobre honrar a autoridade. Então, a autoridade máxima no Ministério de América, pastor Juvenil, pastora Maria Gersi, qualquer lugar que eles chegarem, vai ter uma mesa separada, uma sala separada, sim, e todos que o acompanham. Agora, nós vamos ver o pastor Juvenil e a pastora Maria Gersi pegar a fila, sentar na mesa com todo mundo, porque eles sabem servir e sabem ser servido. Então, quem não sabe servir, não vai dar conta de ser servido. Tem uma diferença muito grande. Então, a respeito de fila para um, fila para outro, idoso para um, é normal ter isso. Mas não tem como não separar a autoridade quando chega no meio de nós. Se o Jair Messias Bolsonaro chegar agora aqui, nós vamos ficar todos de pé, devolver o microfone para ele, porque ele vai ser a autoridade máxima dentro dessa igreja. Mesmo sendo a autoridade máxima aqui, o pastor presidente, o pastor Juvenil, eclesiarmente, ele é a autoridade máxima aqui dentro. Mas chegou a autoridade fora, também é autoridade. Então nós vamos honrar aqueles que são autoridades sobre a nossa vida. Não estou discordando e nem desfazendo, pastor. É só uma explicação também
um adendo do que o senhor está falando. Só uma deixinha. Só um ajuste. Mas está todo mundo certo. Obrigado. Amém. Pastora Celestina? A igreja, ultimamente, ela está perdendo essa referência. O pastor está se tornando alguém comum, né? Não se consulta mais o pastor quando está com problema, está com ansiedade, por exemplo, corre no psicólogo. Está com problema na justiça, corre para arrumar um advogado. Não sabe orar, não sabe esperar. E já não vê mais na figura pastoral essa reverência, essa honra. E a igreja gosta de honrar seus pastores. A igreja gosta, a igreja tem prazer. E eu acho que isso é de Deus. Amém. Pastora Dalva? Interessante porque aquela irmã, não é verdade? A gente tem que honrar mesmo. Mas aquela irmã que trabalhou o ano inteiro, não tem condição de nada, aí chega um evento grande, tem uma sala VIP. Aquela irmã consegue chegar lá naquela sala VIP, ela não teve o valor merecido. E todo mundo esquece depois. Essa irmã terminou o evento, ela vai embora, acabou a irmã, né? Foi só naquele tempo que precisou dela. A sala VIP não é para ela, é para os grandes, né? Que às vezes nem trabalhou, só mandou, falou, faz isso, está lá, se deliciando. E aquela irmãzinha que passou o ano inteiro, né? Deixou a família, deixou os filhos com alguém e foi lá trabalhar. Essa não tem merecimento de estar na sala VIP. E falando questão de pastores, eu já vi a irmã Gessi, que é a pastora presidente, ser barrada em evento. Eu já vi. Eu estava junto. Porque aquela pessoa foi instruída, mas ela achava que ela estava acima do poder ali. E barrou. Eu não estou contando historinha não, irmãos. É verdade. E ela está aqui, ela pode confirmar. Amém. Irmãos, é muito extenso esse tema, de capacitados e servir. Mas eu acredito eu creio fielmente que a palavra do Senhor, ela não muda, irmãos. Ela não é dois viés, é um único viés. E esse viés, ele é para que nós possamos compreender, né, entender o propósito do corpo. Se tem situações, como a pastora disse, né? O pastor Valteir, ele foi muito pontual em relação a essa responsabilidade que a igreja tem para com a liderança. Precisa sim, mas como está essa liderança recebendo isso? Porque não é o ato, mas é como eu recebo as honrarias. Como está absorvendo. Isso. Graça que não educa é aquela que ainda não foi absorvida. Essa diferença aí de pessoas, de hierarquia, isso é desde o primórdio. Jesus, onde é que ele chegou, foi bem recebido. Honrado. E honraram Jesus. Só que Jesus não tinha a vaidade do nenhuma. Eu. Jesus não teve a vaidade do eu. Aí, olha só esse tópico 1 aí, ó. Graça para exercício de diferentes ministérios. Se a pessoa não tem a graça, não é revestida do poder, o eu dele se ensoberbece. Aí não vai. Agora, honra tem que ter sim. Tem que existir a honra, saber diferenciar as coisas. Olha só para somar. Jesus não dispensou multidão, pois ela é formada por indivíduos. Mas os grandes momentos de Jesus não dispensou a multidão, pois ela é formada por indivíduos. Mas os grandes momentos do seu ministério foram vividos dentro de casas nas quais podia influenciar pessoas. Nas casas ele curou, salvou, ensinou e libertou. O maior investimento de uma igreja não deveria ser em programas, mas em pessoas, investir em pessoas. É aquele provérbio chinês: se os seus planos são para um ano, plante árvore, plante trigo, né? Se são para 10 anos, plante árvore. Se são para a vida inteira, plante pessoa. A igreja precisa, nós entender na graça de Deus, que aí não tem distopia. Aí não tem desclassificação, porque não dá, por exemplo, todo mundo ser Davi. Não dá para todo mundo ser Salomão. Não dá para todo mundo ser Moisés. Não dá para todo mundo ser presidente. Então existe essa diferença. Inclusive, somando, vou terminar. No céu, processo de hierarquia no céu: Pai, Filho, Espírito Santo, arcanjos
querubins, serafins e anjos. Pronto, é uma hierarquia. Começa lá. Então, nós temos que refletir sobre essa graça, porque a graça que não educa é porque ainda não foi absorvida. Dentro do ministério, dentro da graça de Deus, nós temos que caminhar pela palavra de Deus. Aí, o problema é que a dramaturgia religiosa, ela se propagou, o modernismo vem vindo demais e a igreja se tornou o quê? Antropocêntrica. Amém, pastor. Me fez lembrar, quando eu viajei para Israel, a gente foi primeiro para a Rússia. Então, a gente, daqui Milhão, foi 12 horas de São Paulo. Aí, eu mais a irmã que foi comigo, eu não sabia nem ela também que nós estávamos na última, como é que é? Não é a primeira classe. Aí, lá para as tantas da noite, nós subimos. Vamos subir lá em cima? Vamos. E lá tinha tudo que você queria comer. Lá tinha um freezer, pão assado, tudo. E aí eu estava cansada, nós deitamos no sofá-cama. E um pastor muito, que eu não vou falar o nome, chegou assim, ó, muito tranquilo. A nora dele estava lá e aquele lugar disse que era da nora dele, mas tinha muitos lugares vagos, né? Que era na primeira classe. Aí ele falou para minha irmã, esse lugar aqui não é da senhora, não. Esse lugar aqui é da minha nora. A senhora está lá na última. Eu falei, tá bem, pastor. Respondi ele, tudo bem. Aí, a outra que estava junto comigo falou assim, mas assim, nós não vai descer, não. Nós também pagou passagem. Aí, nós olhou, tinha tanto lugar vago. Nós dormimos até chegar em Milão. E foi assim, para mim, foi muito triste, né? Porque um pastor nacional... Eu fiquei muito triste, acabei contando quem é a pessoa, né? Amém. Irmãos, isso para mim é escola dominical, viu? Talvez a gente poderia aqui falar todos os tópicos da revista, mas nós estamos dentro da revista e isso é igreja. Isso se chama igreja. Aquilo que nos incomoda, aquilo que nos instiga a perguntar, a pensar... É isso que faz ser sanado aqui. Porque não adianta eu também querer dar toda essa revista pausadamente e vocês saírem daqui, poxa, eu deveria ter falado isso, eu deveria ter pensado isso, eu deveria ter comentado isso. Mas é isso mesmo, viu? A pastora Celestina disse algo, irmão, só para concluir, ela falou algo sobre a mudança de pensar, a maneira como hoje está sendo gerido dentro das igrejas. Nós temos aqui a sala pastoral, o gabinete pastoral, apoio, a sala de apoio. Se a gente perguntar agora para o pastor, né, que está aqui na frente dessa congregação, eu chamo de congregação, irmãos, mas porque tem uma congregação dentro da sede, amém? Para o pastor Walter, e vou perguntar quantas pessoas durante esse ano procurou o senhor para pedir aconselhamento pastoral? 0. Pediu. Posso falar não, verdade. Então, irmãos, olha só, e aí se eu perguntar para a igreja agora, quantas pessoas procuraram este ano ajuda em clínicas de psicólogos? Psiquiatra. Os papéis estão invertidos. Hoje já não se confia mais no autor das nossas vidas, aquele que pode todas as coisas. Se nós temos uma liderança, nós temos aqui o pastor Juvenil, temos o pastor Valteir, temos o pastor Walter, temos outros pastores que são líderes. Sim, pastor. De maneira alguma. Sim. Nós temos um departamento de psicologia. Sim. 0800, a Marinéia Fernandes, psicóloga, ela coordena esse projeto. Tem outra psicóloga com ela, que é a Indiquele. Precisa do aconselhamento pastoral? Sim, mas tem casos que o aconselhamento pastoral não vai resolver. Vai ser um paliativo e vai precisar passar pelo profissional.
E às vezes vai passar por um psicólogo que não vai resolver, que vai ter que ir para um psiquiatra para tomar uma medicação. Aí nós vamos ser ignorantes, falar, não, nós vamos ficar só orando. E a pessoa está surtada, está ruim, dá um pouquinho, está dentro de uma clínica de repouso e já está no final. E é isso que eu disse, pastor, inicialmente. A inversão de papel. As pessoas estão fazendo a procura inversa. Estão indo nos psiquiatras, nos psicólogos, e não estão vindo primeiramente na sua liderança espiritual. Porque a partir da liderança espiritual, aí sim se remete às direções. Isso é espiritual, isso não é espiritual. Então, essa inversão de papel está dentro da igreja. E nós temos permitido como liderança. Quando eu digo nós, não é o Walter, Valteir, o pastor Juvenil, não. Nós somos líderes. Cada um aqui faz uma liderança dentro do corpo. E às vezes está do teu lado e nós não falamos para ele. Eu vou falar por mim mesmo. Quantas das vezes chega pessoas perto de mim e falam assim, olha, eu estou com um problema assim, e eu digo assim, olha, procura psicólogo tal que vai te ajudar. O teu caso é psicólogo. Eu estou errando. Porque eu sei quem é o autor da minha vida. Eu sei quem pode todas as coisas. E nós precisamos entender. Sim, e é o que o pastor Walter disse, nós não podemos ser ignorantes. Foi-se o tempo em que se fazia isso, né? Hoje são pessoas inteligentes. Mas como cristão, como corpo de Cristo, nós precisamos não mudar os papéis. Precisamos buscar do alto. Caso não aconteça, faça o que o pastor Walter. Nós temos aí o privilégio, são poucas igrejas que têm esse privilégio, de ter um grupo, um corpo de pessoas que estão prontos para ajudar psicologicamente as pessoas. Isso é disposição, eu me disponho a fazer, eu me disponho a servir. Pode falar, pastor? Irmãos, mas também mudou muito a igreja. Muitas das vezes a gente fala uma coisa para um líder da igreja, e com pouco a igreja toda está sabendo. Então quem falou? Foi eu e o líder. E de repente a igreja toda está sabendo, aí perde a confiança dos membros. E aí o que acontece? Tudo isso está errado lá no início. A capacitação. Se a capacitação não for de acordo, o Espírito Santo de Deus vai falhar. E me desculpe, irmãos, a gente tem referências bíblicas de pessoas que foram chamadas não pelo que eles eram, mas pelo que o Senhor tinha escolhido, importa a condição dele. Davi era um homem que vivia escondido, cuidando de ovelhas, e tinha os seus irmãos que eram todos robustos, fortes, chamavam atenção. Temos a história de Saul, e nós ainda fazemos escolhas pela vista e não por fé, não pelo Espírito. E aí nós temos o que? Uma geração de líderes, de pastores, que talvez não que eles não sejam capacitados, ou não sejam chamados, mas faltou a capacitação diante das escrituras da palavra. E aí vem aquilo que o irmão disse, né? Eu conto para ele porque ele não foi preparado. Aí ele externaliza sobre toda a igreja o problema. É um cuidado, é um zelo pela obra de Deus. Pastor? Então, por isso que nós temos que chegar, ouvir a nossa liderança maior, que é o nosso pastor presidente. Na Bíblia falou que chamou uns para mestre, doutores, pastores. Aí tem uns que Deus chamou para ser diácono. O irmão Domingos é um exemplo nosso. O meu filho João Gabriel, ele já está com 8. E de pequeno, o irmão Domingos recepcionava ele aqui na porta, sempre com a balinha. Porteiro. Ele sempre pergunta, aquele tio, aquele vô não vai vir mais não? Ele não vai vir mais não? Capacitado e chamado para ser porteiro. Aí tem pessoas que é capacitada, chamado para ser diáconos, capacitado para ser presbítero, evangelista, pastores. Aí às vezes nós líderes,
olhamos com os olhos carnais, esse diácono já está na hora de ser presbítero, esse presbítero já está na hora de ser evangelista, e esse evangelista vai a pastor. Mas quem falou que tem que ser assim? Deus não falou que seja assim. Tem irmão que vai morrer sendo um excelente porteiro, por excelência. Você tira ele da portaria e coloca ele lá no altar. Você matou o ministério dele. Nós homens somos especialistas nisso. Mas Jesus Cristo não. Ele vê a intenção do homem e o coração. Esse foi para diácono, esse é para presbítero, esse para isso. Aí eu vou além. Nós líderes, olhamos lá no relatório financeiro, mas eu acho que o dízimo dele é muito bom. Ele tem que ser pastor mesmo, viu? Diácono é muito pouco para esse homem. Ele é intelectual. Você viu o carro que ele chegou? Você viu a roupa que ele chegou? Aí chega aquela irmã do coque, com a chinelinha, com o poder de Deus. Aleluia. Ela não dá conta de nem chegar para pegar no microfone, porque o financeiro dela não consegue. Aí eu vou para a palavra de Deus. Qual foi a maior oferta? Foi dos homens, os homens ou da viúva? Amém. Pastor, eu não ia tocar nesse assunto, amém que o senhor está aqui para tocar. Que o senhor é líder maior, eu fico feliz por isso. Sim, pastora. Uhum. Sim. Uhum. Isso. Mas é isso que fala sobre a palavra. A palavra fala sobre acerca dos dons, né? E esses dons, eles são manifestos através da capacidade e o que o Senhor coloca sobre o homem. E a partir daí, a partir daí, usar o que entregue com sabedoria. E aí o pastor Valteir disse algo fundamental. Aí ele tem o dom, ele tem na mão a responsabilidade, e ele desvirtua pelo próprio bel prazer, pela própria vontade. Não é isso, pastor Valteir? E aí ocorre essas falhas, que a senhora acabou de falar. Ele é um excelente diácono, vai viver como diácono, porque esse foi o chamado. Jogo ele para o púlpito agora para ser pastor. E aí o que ele fez? Acabou com a igreja. Sim, pastor? Somando com tudo isso aí que o pastor Valteir está falando, e toda a igreja, o maior desafio da liderança é colocar as pessoas certas nos lugares certos. Isso. E Jesus isso passou a noite toda orando para escolher, na parte da manhã, os discípulos. Esse é um desafio. Agora veja bem, a igreja de Corinto tinha os 9 dons, e era toda problemática. Em Atos capítulo 6, todos eram cheios do Espírito Santo e tinham problema na obra social, por falta de colocar as pessoas certas nos lugares certos. Esse é o desafio da liderança. Amém. Encontrar a pessoa certa para o lugar certo. Agora, eu vou me reportar a palavra de um texto em que, quando o Senhor chamou Moisés ao monte, o líder, e disse: contempla a terra e morre. Moisés não nomeou o irmão, que já havia morrido, nem o Ur e nem o filho Gerson. Moisés falou assim: Senhor, escolhe um homem e coloca sobre esse povo, para que eles não fiquem como ovelha dispersa. Eles precisam de um homem que os faça entrar e sair. Aí Deus falou para Moisés: desce lá e unge Josué, escolhido por Deus. Essa é a diferença. Amém. E olha só para concluir,
2 Timóteo, tem todas as referências, depois quem quiser pode pegar, tá bom? 2 Timóteo 2, 21 diz assim: de sorte que se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Será que nós temos sido vaso de honra dentro do corpo de Cristo? Será que nós temos realmente sido capacitados para toda boa obra do Senhor? Quais os dons? E aí, agora que eu ia entrar, irmãos, mas para mim foi tão bom, viu? Tão bom. Pode falar, pastora. Aí é uma questão para o nosso pastor. Aí está mais apegada à tradição e costume. A sociedade, ela com o tempo, ela vai mudando. O que ocorre? Tem autoridade quem está debaixo de autoridade. Autoridade bíblica é diferente de autoridade do homem. É o que eles criam. O problema é que tem uma distopia muito grande nisso aí. Então é profundo, é polêmico. Exato, mas assim, a igreja, nós falamos aqui o quê? O provimento para a nossa vida é o quê? A palavra de Deus. Por que o pastor juvenil é bem recebido? Porque ele é subordinado. Ninguém pode cobrar o que não tem. Ninguém pode cobrar o que não tem para dar. Ninguém. Quando o pastor foi indicado lá na época, lá, que falava língua estranha, detonou a igreja, não deu conta de continuar na igreja. Nós temos história desses e muitos. Então, a gente não pode cobrar aquilo que não tem, porque os nossos atos falam mais do que o que nós falamos, as nossas palavras. E ali nós íamos falar quais eram os dons, né? Aí era o que está dentro da revista: dom de profecia, ministério, ensino ou mestre, exortar, encorajar as pessoas, né? Repartir, líderes e misericórdia. Então esse seria um dos dons que nós falaríamos, né? E o que mais me chamou, assim, na verdade todos me chamam a atenção, mas eu sou meio polêmico, viu, irmãos? Eu gosto de umas polêmicas de vez em quando, mas não vou falar ela agora, não, senão vai demorar muito, tá? Vamos lá. Qual a importância de exercitar os dons? Primeiro, então é servir a obra de Deus, serviço da obra de Deus. Segundo, instrumento para edificação do corpo de Cristo. Se eu entendo que eu sou instrumento, então eu vou executar dentro do corpo de Cristo aquilo que é necessário. Terceiro, comprometimento. Se eu não tenho comprometimento, irmão, não adianta você chegar aqui, que foi o que alguém comentou, né? Não adianta eu chegar aqui no dia, né? Que dia que é 30, pastor, a festividade? A festividade do dia 3 de novembro, né? 3 de dezembro. 3 de dezembro, nós temos aí 60 anos de ministério, é isso, né? 60 anos de ministério. Aí chega lá o Joãozinho, que nunca participou de nada do templo, e aí ele quer sentar no lugar de honra. Irmãos, como? Se não tem comprometimento com a sua congregação, se não é instrumento para edificação do corpo, e se não se presta ao serviço à obra de Deus. Nós não podemos mudar, fazer troca de inversões de papéis. Isso é muito sério, porque o altar não é lugar de brinquedo. E fala isso, a revista tem um comentarista que fala, depois a gente vai ver, não é um lugar de brinquedo. Eu não brinco no altar. Eu não estou aqui para jogar, fazer de vocês bonecos, agora eu quero você aqui, agora eu quero aqui. Não. Vocês têm responsabilidades dentro do corpo de Cristo, e essa responsabilidade não cabe o Joel fazer aquilo que é sua responsabilidade, cabe a fazer aquilo que é minha, mas a sua eu não posso fazer. E na tua falta,
Talvez por algum momento, irmãos, por algum momento vai ficar vazio, mas o Senhor levanta alguém para colocar no lugar. Joel, esse suplemento aí, ó, do 1, 2 aí, ó. Os dons espirituais são instrumentos que devem ser usados para edificação, não brinquedos para recreação, nem armas de destruição. A hipocrisia microfônica. Isso. Quantas das vezes nós destruímos, né? Por falta de sabedoria. Lá no início, como igreja, irmãos, já estou encerrando, pastor. Lá como igreja, se nós não entendermos que é o Espírito Santo que me capacita, e que eu, a partir de ser capacitado, eu vou servir o reino com excelência, se em alguma dessas áreas falhar, todo o corpo falha. Isso é muito sério. Joel, Sim, pastor. o aí responde para nós aí, ó. Pela graça, pela graça sois salvos. Isso vem do homem? Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, não adianta a gente aí fala nesse texto também, nós somos individualmente, a igreja é um corpo, mas individualmente somos membros uns dos outros. E se você não está de acordo, aquela corrente chega no você, para. Ela é partida. A igreja não pode vir dessa maneira. Amém, pastor. É o dom de Deus, está no primeiro tópico aí. Individualmente nós somos membros um dos outros. Mas se a pessoa não está de acordo, aí essa corrente, ela é partida. Amém. E aí tinha umas perguntas para fazer para os irmãos, mas eu não vou fazer, tá? Temos entendimento do que Deus tem um propósito para as nossas vidas? Se nós temos esse entendimento, está lá as referências. Se temos entendimento, por que nos encontramos muitas das vezes apáticos, improdutivos e egoístas? Sim, pastor? É uma necessidade espiritual. Canso de ajudar. Uhum. Amém. Amém. Olha só, amém. 2 Coríntios diz assim, capítulo 4, versículo 8. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus Cristo no nosso corpo. Amém? Irmãos, eu gostaria de terminar. Quem quiser depois, tá? Pode pedir que eu mando os slides, tá? Para vocês estarem vendo. Amém? E eu agradeço, pastor. Desculpa ter passado o tempinho, tá? Obrigado, irmãos. Amém, graças a Deus. Deus abençoe o pastor Joel, evangelista, né? Pelo ensinamento da palavra de Deus.
Deus abençoe a igreja pelos questionamentos. Todo dom da igreja é para edificação da igreja. Então, nós temos que ter sempre a consciência, o pastor Walter sempre fala isso, nós somos chamado, orientado e guiado pelo Espírito Santo de Deus. Por mais simples que seja o palestrante, tem algo de importante para a nossa edificação. Às vezes nós ficamos procurando pessoas grandes, vamos dizer desta forma, para vir ministrar. É muito bom ouvi-los, mas às vezes Deus permite que pessoas pequenas nos instruam também. Ele não é menos importante do que o grande. Ele tem a mesma importância. Por isso que eu falei de edificação. Uma coisa interessante da edificação chama o sapador. Vocês sabem o que é isso? Sapador é o cara mais humilde da obra, é aquele que fura o buraco. É interessante, né? Ninguém dá nada para aquele cidadão. Eu resolvi uma vez, numa edificação de um prédio, de um centro médico, falei assim, eu vou ver o trabalho desse rapaz, e desci dentro de um buraco de 60 centímetros, de 11 metros de profundidade. Pensa na angústia que é aquilo. Naquele momento eu falei, nunca mais eu desço aqui. E ele estava fazendo uma base de 2 metros de diâmetro. E eu entrei debaixo daquilo, eu fiquei imaginando aquele desmoronado. Agora você imagina o camarada cavando aquele buraco, e alguém puxando num saleiro um balde cheio de terra sobre a cabeça dele. Aí alguém não quer dar importância às pessoas humildes. Você entendeu como é que funciona a obra de Deus? Aquele que não tem nada de valor é o que está cavando o buraco mais profundo para sustentar essa obra. Entende? Deus está usando ele nas profundezas. Então nós temos de valorizar todas as pessoas. Nós somos chamados, capacitados por Deus. Agora cabe nós ter a responsabilidade de fazer a obra de Deus da melhor maneira possível. Agora é difícil para a liderança, eu vou falar para a liderança. Por quê? Porque nós trabalhamos com pessoas voluntárias, na maior parte. Voluntário é diferente dos peão que trabalham comigo na obra, porque eu mando. Se não fazer, eu mando embora. Na obra de Deus, né, pastor Walter? Irmão, você pode. Não, hoje eu vou trabalhar, você faz. Eu não faz. E vai aquele negócio. Nós vamos desprezar aquele que faz? Não. Vamos desprezar os que não faz? Também não. Nós vamos continuar dando oportunidade, orando, ajudando, porque ele faz falta na obra de Deus também. Então é com paciência e amor. Nós estamos aprendendo na quinta-feira sobre uma coisa muito importante. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Aí quando você olha para Jesus, um grande líder, Deus, com todo o poder, ele se esvazia e vem. Olha que humildade. Agora nós começamos a imaginar a vida de Jesus ali. O que Jesus estava fazendo para nós aprender dele essa humildade? O relacionamento de Jesus com todas as pessoas. Parou para pensar nisso? Sacerdote, rico, pobre, doente, aleijado. Ele estava em todos os lugares, interagindo com essas pessoas. É comunhão, irmão. Por maior que seja o nosso cargo eclesiástico, nós faz parte do mesmo corpo que é Cristo. Só observar a linhagem de Jesus. O que está elencado ali na linhagem de Jesus. Tem prostituta, tem homicida, por aí vai. Então o espelho não é o que nós pensamos. É aqui, ó. E prática. Não praticou, não tem jeito. Não adianta. Então é isso aí, irmão. Humildade e mansidão. Outro aspecto muito importante que está na quinta-feira é se entregar-se para Deus. E deixar que o Espírito de Deus nos conduza da melhor maneira. Eu acredito que a obra de Deus será bem edificada, porque ela é de Deus, e nós somos instrumento de Deus, e temos a capacitação de Deus, porque a obra de Deus é espiritual. A nossa luta não é contra carne e nem sangue, mas contra
principado e potestade nas regiões celestiais, assim diz a palavra de Deus. Pastor Juvenil, quer fazer a conclusão, o término? O Joel está nos devendo algum tempo, vai ser cobrado dele, ele não deixou nossos 15 minutos. Eu gosto de crente, sabe por quê, pastor Valteir? Nós estamos ensinando na escola bíblica, porque eu já estourei 5 minutos. Aí eu falo assim, irmão, vocês me perdoam. E os irmãos é tão amoroso que perdoa, irmão. Quer dizer, nós erra quando nós ensina, porque o tempo é dentro do horário. Então, para ser escola, nós temos que cumprir regra. Aí nós erra e fala assim, irmão, você me perdoa? Aí eu sou crente e falo assim, eu perdoo, irmão. Mas da próxima vez não faz isso não. Me ajuda a ser coerente, né? Agora eu vou passar para o pastor Juvenil. E os irmãos perdoam o pastor Juvenil, porque ele vai continuar estourando o tempo. Porque o Joel comeu o nosso tempo. Aldemir, não. Nós demos 15 minutos. Está vendo, irmão? Senhor, meus irmãos, o título da revista aí, o título da revista, coloca lá, aí, não, olha lá, o título da revista lá, não, olha lá, não, olha lá, o título da lição. Nós estamos prontos para isso aí? É uma pergunta. Falamos, aí nós estamos prontos para isso aí? Quem está pronto aí? Eu estou. Qualquer coisa que falar de mim, eu não vou responder. Mas pelo menos nós temos que fazer a nossa parte. Temos que fazer a nossa parte. Vamos ficar de pé e agradecer a Deus. Essa lição é muito profunda e sabemos que isso aí, esse dom só vem de Deus. Nenhum homem pode fazer isso aí. Nenhum homem. O que foi falado aqui, um foi edificado, o outro não foi, mas aqui a fundação aqui é o primeiro tópico. É o primeiro graça e membro um do outro, individualmente. Se nós não tiver com esse propósito aí, a igreja está desfarcelada. Nós temos que ter esse propósito aí, membro um dos outros. É isso aí, ó, capacitado para servir uns aos outros. Se eu não tiver de acordo, como é que faz? A corrente está quebrada. Vamos ficar de pé, agradecer ao nosso Deus. É lição muito profunda, muito dinâmica, né? E são vários dons aqui. Vocês vão pegar a revista aí, vocês vão ver aí que ela é muito pesada. Para cumprir isso aqui, tem que negar a si mesmo. Jesus disse, eu a ninguém julgo, mas há um que há julgar vocês no último dia. Qual? Qual que é? Jesus disse, eu a ninguém julgo, mas há um que há julgar vocês no último dia. Qual? A palavra que eu vos tenho falado. É a palavra. Irmãos, com relação à escola bíblica dominical, a participação dos irmãos não são interferência não, viu, irmão? Quem continuar participando, ajudando, às vezes eu falo em tom de brincadeira, mas escola é para aprender mesmo, o horário faz parte do ensinamento também. Por isso eu quero convidar vocês que hoje, a partir das 19 horas, inicie o culto, entendeu? Isso faz parte do ensinamento, e vai até as 21. Todas as vezes que nós extrapolar é porque passou, a realidade é essa. Então, mas continua participando, lendo a revista. Domingo que vem,
O Emivane vai estar ministrando na próxima lição, que é uma continuidade disso aí, tá? Vai falar dos dons ministeriais e assim nós vamos aprender um pouco mais da palavra de Deus. Onde estão os dons de serviço dos obreiros? Qual o livro que está? Qual a carta? 1 Coríntios 12. Lá no final, lá fala dos dons lá, ministerial. Aí, os obreiros vêm, convido mais os obreiros, mais obreiros, mais obreiros, mais obreiros, que vai falar. Vamos agradecer ao nosso Deus? Deus eterno, maravilhoso Jesus, nesta manhã, agradecemos pela participação dos irmãos, pela tua igreja, pelo todo o teu povo. Vem guardar a cada um, retornar para o nosso lar, que tenha um bom almoço para todos nós. Também logo mais, vim louvar, engrandecer o seu nome. Vem abençoar os professores, as professoras, as criancinhas, os jovens, adolescentes, as irmãos, todos nós aqui. Nós agradecemos pela participação de cada um, Senhor, nós, em nome de Jesus. Amém? Que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão, a consolação do Espírito Santo seja com todos nós agora e sempre. Bom almoço para todos nós, em nome de Jesus. São boas, né? Profunda demais. Domingo que vem ela dá sequência, porque ela vai falar dos dons ministeriais.